como fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais, como implementar o GRO e trabalhar com o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Eu sou o Léo, sou técnico de segurança do trabalho e esse é o terceiro episódio da nossa websérie Jornada pela Gestão de SST com a IndexMed. No episódio anterior, no nosso segundo episódio, a gente trouxe aqui as principais ferramentas práticas que o profissional de SST precisa conduzir dentro das empresas ou em atendimento aos seus clientes. E a partir desse episódio, a gente vai entrar de forma mais detalhada em cada uma das práticas que foram comentadas no segundo episódio. Já vamos começar pelo gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, e vamos falar também sobre o PGR, logo depois da vinheta. Vamos embora! Como a gente sabe, diversas atividades de diversos trabalhadores acabam expondo esses trabalhadores ao que a gente chama de riscos ocupacionais. E a gente não pode permitir, o nosso trabalho é reduzir essa exposição de modo a não permitir que o trabalhador seja afetado, que a sua saúde e a sua integridade física permaneçam intactas. Mas o que afinal são esses riscos ocupacionais? Então, se você for dar uma pesquisada, a gente rapidamente vai encontrar o que a gente chama de tabela de riscos, aquela tabela com 5 tipos de riscos e os seus respectivos exemplos ali. Então a gente tem risco físico, químico, biológico, ergonômico e risco mecânico, também chamado de risco de acidentes. Então diversos riscos que a gente conhece, que o trabalhador está exposto, como ruído, umidade, vibração, produtos químicos, limpeza de banheiro, recolhimento de lixo, posições ergonomicamente inadequadas, queda de altura, choque elétrico, diversos riscos que expõem os trabalhadores são encontradas nessa tabela. E a principal tarefa do profissional de SST é conduzir o gerenciamento de riscos ocupacionais, identificar, analisar, avaliar e tratar esses riscos de modo que eles não prejudiquem a saúde e a integridade física dos trabalhadores. E o gerenciamento de riscos ocupacionais é uma exigência presente na NR1. O pessoal que já trabalhava com normas ISO já conhece aí mais ou menos o esquema do GRO. Ele era muito abordado em normas ISO, ainda é, obviamente, muito abordado em normas ISO. E a nossa legislação de segurança do trabalho trouxe o termo GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, para dentro da NR1. E vale ressaltar que o GRO não é um documento, ok? Eu digo isso porque é comum a gente ver em grupos, aí, em chats, dúvidas de vídeos, perguntas como, por exemplo, quem é o responsável pelo GRO ou quem assina o GRO. Então essa informação é muito pertinente. O GRO não é um documento. O GRO é um conjunto de ações. O GRO é a estratégia de SST. E apesar de não ser um documento, ele pode ser documentado através das ferramentas que fazem parte do GRO. E o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, é uma dessas ferramentas. É um programa, é um documento que deve estar atrelado ao GRO e o PGR também é exigido pela NR1. Aliás, além da NR1, tem outras NRs que também exigem o seu PGR, como por exemplo a NR18, que tem lá o que a gente chama de PGR da construção civil. Além dela, tem a NR22, que é o PGR da mineração, que na verdade já existia antes mesmo do PGR da NR1. Quando ainda era PPRA, a NR22 já tinha o PGR da mineração. Além dessas duas outras normas, a gente também tem o PGR do trabalho rural, que aí a gente chama carinhosamente de PGR TR, exigido pela NR31. Voltando para a NR1, uma das exigências relacionadas ao PGR é de que ele tenha, no mínimo,
dois documentos, o inventário de riscos e o plano de ações. O que é o inventário de riscos? Se a gente for buscar uma definição da palavra inventário, nada mais é do que uma descrição detalhada. Então, o inventário de riscos é uma descrição detalhada de todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. Eles vão contemplar o inventário de riscos. E o plano de ação é o planejamento das medidas que serão adotadas de modo a mitigar ou eliminar os riscos que foram encontrados no levantamento prévio e que constam no inventário de riscos. E você deve estar se perguntando, será que é complexo atender esses requisitos? Será que é complexo criar um inventário de riscos do zero? Será que é complexo criar um plano de ação que atenda a NR1? Agora eu vou te mostrar que utilizando a tecnologia, a gente consegue otimizar essas etapas do nosso trabalho. Vem comigo para dentro da plataforma IndexMed para a gente elaborar um inventário de riscos e um plano de ação. Simbora! Vamos nessa, pessoal. Essa é a tela inicial da plataforma IndexMed, ok? Vamos trabalhar em cima da geração de um PGR, certo? Como a gente comentou anteriormente. É importante salientar que antes de gerar o PGR de fato, a gente tem algumas etapas a serem atendidas, certo? Eu tentei dar uma resumida, eu já adiantei todas as etapas, mas eu vou mostrar para vocês aqui, não o passo a passo, né? Porque é muito intuitivo, é muito simples de usar, mas eu vou mostrar algumas fases dessas etapas só para vocês terem uma visão geral aí do software, beleza? Bom, essa é a tela inicial e ele já aparece com algumas informações. Aqui em grupo cliente, na verdade é o cliente da IndexMed, certo? Se você tem uma consultoria, vai estar ali o nome da sua consultoria, ou o nome que você quiser colocar. Eu utilizei aqui o nome da nossa websérie, Jornada pela Gestão. E empresa, na verdade, é a empresa que a sua consultoria atende. Beleza? Aí eu criei aqui a empresa SST Online e a gente vai trabalhar com dados fictícios para dar continuidade aí na geração e elaboração do nosso PGR. Se você não trabalha numa consultoria, se o software vai atender diretamente a sua empresa como cliente final, também não tem problema. O grupo cliente vai entrar o nome da sua empresa, a empresa também. E aqui na unidade é a possibilidade de uma mesma empresa ter várias unidades, certo? Se tiver uma unidade só, não tem problema. O próprio software, ele te dá a possibilidade de você pegar os dados da empresa e jogar aqui para a unidade, para que você não tenha que preencher vários dados duas vezes, certo? Mas isso é uma questão de detalhe no momento ali de cadastro de empresas, grupo cliente, etc. Bom, como eu comentei, a gente tem algumas etapas antes de elaborar o PGR de fato. Uma delas é a etapa de cadastro. A gente vai ter aqui nessa aba do lado esquerdo, cadastro. A gente vai ter grupo cliente, que eu já coloquei ali o Jornada pela Gestão. A gente vai ter a empresa, que eu já coloquei SST Online. A gente vai ter a unidade, que também é SST Online. E a gente vai ter aqui algumas informações que são específicas da empresa, né? Começando pelo setor. A gente vai ter que cadastrar os setores da empresa. Obviamente, né, antes de gerar o PGR, ele tem que estar estruturado, certo? Se eu vou trabalhar em cima dos riscos, esses riscos têm que ser dentro de alguma empresa, algum setor, de forma que a gente consiga evidenciar esses riscos. Então, eu vou clicar aqui em setor para vocês verem a tela que abre. Já abre com essa tela do grupo cliente selecionado, Jornada pela Gestão. A empresa, eu preciso selecionar, né? Porque caso eu tenha mais de um cliente, eu vou escolher o setor do cliente que eu quiser. No caso aqui a gente só tem SST Online. E ele vai me dar duas opções. A primeira é eu visualizar os setores que já estão cadastrados. Aqui nessa empresa fictícia, a gente tem administração, marketing, serviços gerais e produção. Essa é uma opção que o sistema me dá. A outra opção é de cadastrar, tá vendo aqui, ó, no canto superior direito, é de cadastrar um novo setor, certo? Então, eu posso cadastrar vários setores na empresa e depois eu vou distribuindo da forma que eu achar mais conveniente. Aqui eu já fiz esse pré-cadastro para poder agilizar. Função vai acontecer exatamente a mesma coisa. Eu vou clicar para vocês visualizarem como que funciona. Ele também abre o grupo cliente que já estava selecionado, a empresa eu preciso selecionar. E aqui é a mesma coisa, ele aparece as funções
que existem, né, que eu já cadastrei previamente: faxineiro, operador de máquinas, assistente administrativo, diretor, analista de marketing e vendedor. Perfeito? E aí me dá a opção de cadastrar outras funções. Beleza? Em funcionários a mesma coisa, pessoal. Então esses são os cadastros que a gente precisa realizar. É uma etapa, né, algumas etapas antes de gerar o PGR. A outra etapa está aqui nessa aba, gestão da segurança. Estão acompanhando aqui do lado esquerdo? A gestão da segurança, ele me dá várias possibilidades. Tá? Ele me dá a possibilidade de cadastrar os profissionais da segurança do trabalho. Se eu clicar nessa aba, eu posso cadastrar engenheiro de segurança, técnico de segurança, ou seja, profissionais da área de segurança do trabalho. O médico do trabalho eu não cadastro aqui, tá? Eu cadastro na aba de saúde, mas a gente vai falar sobre isso no episódio sobre PCMSO. Então, profissional da segurança, eu posso fazer o cadastro. Cadastro de GHE, caso eu queira fazer a divisão, né, dos riscos por GHE, ele também me dá essa possibilidade. Matriz de avaliação é aquela matriz de riscos. A própria IndexMed, por padrão, ela tem duas matrizes que a gente pode escolher: 4x4 e 5x5. Mas caso eu queira, eu posso também customizar e criar a minha matriz de avaliação. E a gente tem uma outra possibilidade aqui, que é o inventário de riscos. É aqui que eu quero chegar nesse primeiro momento. Assim como nas outras telas, quando eu clico em inventário, o próprio sistema já abre o grupo cliente, né, que eu estou por padrão, que é a jornada pela gestão, e a empresa, eu preciso selecionar a empresa que eu quero ou criar um inventário ou enxergar os riscos que já foram criados. Eu vou selecionar aqui a SST Online, a unidade que eu quero, que poderia ser mais de uma unidade, e aí a plataforma também direcionaria os riscos referentes à unidade que eu opto. E aí quando eu clico em unidade, aí sim que ele me dá os riscos que já foram cadastrados, aqui no nosso caso, risco biológico, químico, ergonômico, né, postura sentada por longos períodos, o risco físico, ruído, e o risco do acidente relacionado a trabalho em altura. Tudo isso aqui a gente vai ver no PGR, tá, pessoal? Não esquenta com isso aqui agora. Essa é a parte de inventário de riscos que a gente já cadastrou. Aqui a gente tem a possibilidade de criar um novo risco, tá vendo? No canto superior direito. E aqui, ainda depois de cada risco, a gente tem aqui o plano de ação. O bacana da plataforma IndexMed é que sempre depois que a gente cadastra um risco no inventário, que a gente caracteriza esse risco, ele já dá a possibilidade de a gente criar um plano de ação para aquele risco. Então vocês podem observar que cada risco tem o seu plano de ação. Agora vamos lá para a gente poder gerar o nosso PGR, para vocês verem como que funciona e a gente dá uma olhada no documento. Eu vou clicar nessa aba aqui, ó, PGR Online. Quando eu abro essa aba PGR Online, já aparecem algumas informações aqui, é um resumo da empresa, né, que é algo bem bacana. Aqui ele já entrou direto na empresa SST Online, porque é a única que está cadastrada, né, no grupo Jornada pela Gestão. Se eu tivesse várias empresas, ele entraria alguma aqui e eu poderia clicar aqui em trocar para eu poder selecionar uma outra empresa. Então aqui ele já abre um quadro de resumo com relação aos riscos, a classificação dos riscos ocupacionais. Risco crítico eu não tenho nenhum, risco alto eu tenho um, médio 0, baixo eu tenho 4 riscos baixos nessa empresa, e relevante eu também não tenho nenhum. Então a gente tem aqui alguns resumos, aqui a gente tem algumas possibilidades também. Gerenciar os perigos e riscos, gerenciar o plano de ação, gerenciar eventos. Essa aba é muito bacana porque a gente pode criar alguns eventos que podem sair lá no PGR, ou eu posso utilizar só para fazer a minha gestão. Na hora de gerar o PGR, tem um evento que vai sair lá e eu vou lembrar vocês dessa aba aqui. E eu posso gerenciar os profissionais novamente, beleza? Mas o que me interessa está um pouco mais abaixo, que são os documentos que eu posso gerar. Obviamente que eu vou clicar aqui na aba PGR, já para me direcionar ao PGR que eu vou criar. Aqui ele já abre com a aba da empresa SST Online, que eu já tinha feito essa opção anteriormente. Vou definir a minha unidade e clicar em continuar para dar prosseguimento aqui à geração do PGR. E aí aqui nessa tela é onde a mágica acontece, né? Junto com as informações que eu cadastrei previamente, né, aquelas que eu comentei sobre cadastros, sobre riscos, algumas informações que são inseridas aqui nessa tela das configurações do documento vão se juntar às informações cadastradas previamente para gerar o documento. Então vamos lá, o modelo de documento, eu posso gerar um PGR da NR1, padrão IndexMed. Por que ele me dá essa possibilidade? Porque aqui na aba do lado esquerdo, acompanha o mouse aqui comigo, eu posso vir nessa aba aqui e clicar em customização. Aqui eu posso customizar o meu documento.
Lembrando que essa é uma opção para o pessoal que opta aí pelo plano Pro, que é um mais novo plano da IndexMed, o plano Pro, dentre várias outras funções, né, mais novas aí, mais recentes, inseridas recentemente. Uma delas é a customização do documento. O que seria isso, né? Seria eu poder montar a estrutura da forma como eu quiser, da forma como eu achar mais conveniente, e o meu PGR sempre sairia com aquela estrutura. E aí quando eu clicasse aqui, ele ia aparecer PGR NR1 padrão IndexMed, PGR TR NR31 padrão IndexMed, e ele poderia apresentar aqui o nome que eu quisesse dar para esse modelo padronizado de estrutura do PGR, certo? Eu posso criar aqui vários tipos de customização para vários documentos, ok? Uma delas é a do PGR e eu poderia inserir aqui. Eu vou trabalhar com a padrão IndexMed, que é um padrão que eu particularmente gosto bastante, até para vocês conhecerem o padrão IndexMed quando a gente abrir o documento daqui a pouquinho. Aqui a gente tem a possibilidade de criar horários de trabalho, e aqui tem uma outra possibilidade bem bacana, que é incluir dados da edificação. O tipo de edificação, se é casa, escritório, fazenda, galpão, loja, se é uma obra ainda, enfim, ele te dá várias opções aqui. Eu não vou marcar os dados da edificação, mas caso você marque, vai sair lá no documento, beleza? Incluir cronograma de atividades, se houver eventos. Lembra que eu falei que eu cadastrei um evento? Então eu vou deixar marcado no sim aqui, que na hora que a gente gerar o PGR, ele vai sair aqui com o nosso cronograma de eventos. Matriz de avaliação de riscos, eu posso botar 4 da IndexMed, posso botar 5x5 da IndexMed, e se eu tivesse criado uma, lembra nessa aba aqui, ó, acompanha comigo do lado esquerdo, matriz de avaliação, eu poderia criar uma matriz e ele me daria a opção de eu fazer a inserção dessa matriz que eu tenha criado. Eu vou manter a 4x4 da IndexMed, responsável técnico, aonde eu cadastrei profissionais da segurança, eu posso criar e colocar aqui o responsável técnico. Eu vou botar aqui o engenheiro Wallace Segurança. Aí aparecem os dados do profissional que vão aparecer também no documento, certo? A organização dos riscos, você pode colocar tanto por GHE quanto por função. Eu vou manter o risco por função, porque eu não cadastrei nenhum GHE. Incluir funções ou GHEs com ausência de risco, vou incluir, que é importante para sair no documento também, a gente está falando de PGR, né? Incluir funções ou GHE sem funcionário cadastrado. Isso aqui funciona para algumas empresas que fazem contratações e demissões com certa frequência, né? Você pode inserir um setor aqui ou uma função, mas que não tenha funcionário. Também existe essa possibilidade. Formato do documento, Word ou PDF. Eu vou botar em PDF já para gerar e a gente visualizar como que ele vai sair. A data da última revisão, a gente pode colocar aqui, no caso, como é o primeiro PGR, eu não vou colocar data, mas a gente poderia colocar uma data aqui, conforme a gente for fazendo revisões, a gente pode ir inserindo datas de revisões aqui para sair no documento. Plano de emergência é opcional, eu posso colocar alguma coisa aqui relacionada a isso. E considerações finais do documento. Vou botar aqui, obrigado a todos, só para vocês verem como que vai sair lá no documento, certo? E aí eu clico em gerar PGR e ele vai gerar o arquivo em PDF para mim. Vou botar para gerar e vou voltar aqui para a gente poder visualizar. Bom, esse é o PGR gerado pela plataforma IndexMed, ok? Essa capa, ela é padrão na IndexMed, eu particularmente acho uma capa bem bonita, eu acho bem bacana, e ela é padrão da Index, mas ela também pode ser trabalhada, pode ser alterada e pode ser customizada, ok? Aqui entra os dados da empresa, razão social, CNPJ, e aqui entra algumas informações também dessa empresa, responsável técnico, entra aqui as informações dele, tá? E aí a gente vai para a estrutura padrão do PGR da IndexMed. Todo esse texto, esse corpo de texto, ele é padrão da IndexMed. Se você customizar, ele vai sair com o texto que você optar, que você customizar. Mas, caso não haja uma customização, ele vai apresentar esse texto padrão aqui da IndexMed, que eu, particularmente, também gosto bastante. Eu acho que tem muitas informações aqui bem bacanas. Vamos descer aqui até aqui a matriz de avaliação, 4x4, né? Severidade e probabilidade. É a matriz padrão na IndexMed, lembrando, mais uma vez, que você pode customizar a sua matriz. E aqui a gente chegou no inventário de riscos, como optado, né? A gente entra com o inventário de riscos por função. Então aqui tem a analítica de marketing e a descrição da atividade e a descrição que eu coloquei lá na hora de caracterizar essa função. E aí vai aparecer aqui os agentes nocivos dessa função.
No caso aqui entrou um ergonômico, postura sentada por longos períodos. E aqui, como eu falei, lembra, o plano de ação, ele vem logo na sequência do agente nocivo. Então, para esse agente nocivo, postura sentada por longos períodos, a gente já tem aqui o plano de ação, que também foi preenchido previamente lá na plataforma. E aí ele apresenta medidas existentes, medidas propostas, efeitos potenciais e observações complementares, tá? Essa descrição foi inserida previamente por nós, e aqui a gente tem um risco químico aqui de nível baixo, probabilidade intermitente, então a severidade é leve. Aqui a gente tem fonte geradora, produtos químicos utilizados na limpeza dos ambientes, água sanitária e desinfetante de uso caseiro. Aí a gente tem os EPIs que são utilizados, a luva de látex natural com o CA e bota tipo galocha também com o CA. Todas essas informações são inseridas previamente lá no momento de caracterização dos riscos, ok? E a gente tem uma coisa bacana aqui, ó, enquadramento GFIP 00, não exposto, ou seja, não tem aposentadoria especial. Insalubridade, não há insalubridade. Periculosidade também, não há periculosidade. Plano de ação para esse agente. Tem aqui o nome que a gente deu para o plano de ação, químico, e a gente tem aqui o plano de ação. Também tem agente biológico, vai entrar com a mesma situação, tá? Os CAs, o plano de ação, tudo direitinho. A gente tem aqui uma função de operador de máquinas. Reparem uma coisa aqui, ó. No risco biológico, ele não apresenta nenhum código aqui. Por quê? É uma possibilidade que a plataforma te dá de colocar um risco que vai entrar só no PGR. Não gera insalubridade, não gera periculosidade, não gera aposentadoria especial, portanto, não vai entrar no LTCAT e não vai ser informado no E-Social. Já o risco ruído, isso a gente colocou aqui de forma proposital, ok? Um risco ruído que vai entrar no E-Social. Então eu coloquei um risco ruído e ele tem o código aqui, E-Social. A própria plataforma, ela me dava lá, na hora de caracterizar o risco, a possibilidade de eu colocar risco ruído e não ter código. Caso eu quisesse que saísse um risco ruído no PGR, mas não fosse informar ao E-Social, ok? Então a própria plataforma, ela, de forma inteligente, já trabalha com essas possibilidades. E aí tem todas as informações do risco, quantificação, a técnica de medição, tudo isso aqui, o plano de ação. Trabalhar a altura também está aqui. Enfim, fica bem bacana, bem completo o PGR com inventário de riscos, plano de ação. Aqui o nosso cronograma de atividade. Lembra que eu falei que tinha um cronograma de atividades? Aqui a gente colocou um treinamento de NR35. Eu poderia também ter colocado NR12, poderia ter colocado palestra de CIPAT, poderia ter colocado uma série de outras informações ou eventos, treinamentos, qualquer tipo de planejamento que haja necessidade de você criar um cronograma relacionado a prazo, dá para colocar aqui no calendário de eventos, certo? Aqui a gente tem as recomendações, que é padrão da plataforma, né? Eu estou usando o PGR padrão, então ele entra essas recomendações, procedimentos de trabalho, tudo direitinho, e aí quando a gente vai se direcionando para o final, aparece uma linha para o responsável técnico assinar, a especialidade dele, o registro, né, no conselho de classe, o conselho regional, enfim, Ministério do Trabalho, se for técnico, vai aparecer aqui, pronto para ele assinar. Beleza? Então esse é o nosso PGR, gerado pela plataforma IndexMed. Vamos voltar para mim aqui, para a gente poder finalizar esse episódio. Como a gente pode ver, fica super simples de elaborar um inventário de riscos e um plano de ações dentro da plataforma IndexMed. E antes da gente encerrar, eu quero lembrar que o PGR ele deve estar integrado a outras ferramentas, outros procedimentos, outros programas exigidos pela legislação trabalhista. E um desses programas é o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O PGR e o PCMSO formam o casal 20 da área de segurança do trabalho. O PCMSO ele tinha um relacionamento aí com o PPRA, terminou e agora está em um relacionamento sério com o PGR. E essa relação passou a ser muito mais intensa do que era anteriormente. No próximo episódio, a gente vai conhecer um pouco mais a fundo sobre o PCMSO exigido pela NR7 e como que a sua gestão pode nos auxiliar a manter o controle da saúde do trabalhador ao longo do tempo. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço a todos e falou!